Hoje a gente está em Manaus, capital do Amazonas, e a gente vai fazer um passeio pelo Teatro Amazonas, que é um dos pontos principais aqui da cidade, para poder conhecer todos os detalhes da arquitetura, da decoração e da história desse lugar super bonito. Enquanto a gente espera o horário do nosso tour começar pelo museu, pelo teatro, a gente vai tomar um cafezinho, porque tem uma cafeteria aqui, aí eles têm tipo um bolinho, um cafezinho, tem até a cachaçinha de jambu, para quem tiver mais empolgado. E daqui a 10 minutinhos a gente começa lá. A cafeteria aqui do Teatro Amazonas chama La Gioconda, e ele é aberta para quem vem de fora, assim, não precisa vir para cá só se for fazer a visitação, não. Ele tem um espaço aqui do lado que você consegue entrar aqui, tomar um cafezinho, tranquilo, e depois comprar o ingresso para poder ir pro teatro, né? A visita é somente guiada, você não pode simplesmente entrar e sair andando, porque tem um guia que vai te explicar todas as informações detalhadinhas. Esse guia pode ser tanto do teatro quanto um guia particular que você contratar para fazer um city tour aqui na cidade. E aí você chega aqui, tem um horário de visita certa, então a gente fez, por exemplo, hoje às 11h30 da manhã, mas você pode escolher outros horários durante a semana, porque no final de semana tem um horário reduzido, então tem que ser no período da manhã. O nosso tour começou e a gente veio com um grupo de pessoas e o primeiro lugar que a gente parou é dentro do teatro, na arquibancada normal, onde a gente pode ficar 10 minutos para fazer todas as fotos que quiser. O bom desses 10 minutinhos que a gente tem para ficar aqui é que a gente pode se sentar e se sentir realmente como um espectador de um espetáculo aqui no teatro, né? Normalmente acontecem eventos, espetáculos, shows durante a noite, mas agora a gente está no começo de novembro, de janeiro, e está fechado. Só vai começar a voltar lá para o dia 20 e pouco, 21 de janeiro, que aí volta. Então, quando você vier por aqui, pode vir fazer o passeio, conhecer como é essa parte aqui, as partes internas, eu acho que a gente vai visitar ainda, e depois voltar para um espetáculo à noite. O legal de sentar aqui na plateia é que a gente consegue ter uma visão das frises e dos camarotes, que são esses andares aqui, para depois a gente ir do outro lado e ter um olhar daqui dessa parte das cadeiras. Foi inaugurado em 1896, inclusive nosso aniversário foi há pouco, 31 de dezembro, a gente completou 126 anos de idade. Obviamente, as principais atrações turísticas da nossa cidade, grande símbolo do nosso Fausto aqui europeu, grande riqueza durante o ciclo da borracha. Bem, o prédio simboliza a cultura francesa, principalmente, que se instalou na nossa cidade com o meio de vida dos barões da borracha, empresários europeus aqui, principalmente da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, que viviam, apesar de não serem franceses, todo o costume e a cultura de consumo francesa, e as óperas chegaram à nossa cidade. Esta é originalmente uma casa de óperas. A Garnier, casa francesa, foi a principal inspiração para este projeto aqui. E quando pensamos em 2023 agora, o Teatro Amazonas se estabelece como um ponto de acesso à cultura. A gente tem mais de 300 espetáculos por ano aqui. A maior parte desses espetáculos são gratuitos e de forma bastante eclética acontecem. A gente tem espetáculos aqui que vão da ópera ao boi bumbá, ou mesmo mesclando os dois em um só espetáculo, por que não? A gente tem aqui de Spice Girls a Whindersson Nunes, a Milton Nascimento, tudo acontece de fato na casa. Essa mescla então tenta trazer diferentes públicos aqui ao teatro. Era uma vitória social vir aqui com suas roupas de gala francesa. Imaginem o calor que se passava aqui dentro, sem ar-condicionado. O ar-condicionado só foi instalado em 1974. Então, hoje em dia, a gente geralmente tem casa cheia, muita procura para os espetáculos do nosso teatro. O Teatro Amazonas foi construído em 12 anos, financiado pelo próprio governo do estado do Amazonas, que arrecadava dinheiro vendendo borracha da Amazônia para a Europa, principalmente a indústria automobilística. Manaus e Belém, aqui no norte do país, eram as capitais mais ricas do Brasil, com larga diferença para as demais. A tecnologia europeia aqui aplicada, fomos a primeira capital brasileira de um estado a ter luz elétrica. Esse foi o primeiro teatro brasileiro a ter luz elétrica também, sistema de esgoto, telefonia, uma urbanização que nos deu um apelido. Nós éramos a Paris dos trópicos. A ideia, então, sempre de reproduzir o meio de vida parisiense, né? E casa de óperas, então, acesso à socialização da elite,
O teatro foi decorado por um pernambucano de Olinda, chamado Crispim do Amaral. Então, todos os detalhes aqui em esculturas e pinturas que a gente vê, a escolha também dos gradis e dos lustres, foram todos feitos por Crispim e seu time. De frente para vocês está o palco, né, gente? Vocês percebem que a gente tem duas pinturas, na verdade, são chamados de pano de boca, são originais. O pano de boca aqui a gente está vendo que está por trás, ele inclusive está mais para baixo que o outro, ele representa o fim da monarquia. O fim da monarquia aconteceu durante a construção do teatro, com a proclamação da República. Na pintura, temos um símbolo da monarquia portuguesa ao centro e cortinas vermelhas se fechando da direita para a esquerda, como se fosse o fim de um espetáculo, né? A base da Torre Eiffel representada como se estivéssemos embaixo dela. Tem gente que vê o contrário, já me falaram, Sami, cara, é como se eu estivesse, sei lá, num drone olhando a torre de cima para baixo. Aí se você imaginar que o lustre é a ponta da torre, enfim, fica aí a critério dos seus olhos. Jacarandá, as originais já foram restauradas, isso aqui foi posto em 1974, 701 lugares, como havia mencionado. Grades dos camarotes, ferro fundido inglês. Colunas brancas, peças inteiriças, vieram da Escócia, ferro fundido. Lustres, todos originais, vieram da França, são todos de metal. Inclusive o principal, que pesa cerca de 200 quilos. Uma coisa muito interessante aqui é que aqui é um teatro que acontece em espetáculos, até hoje em dia, mas também é um museu. Então é muito importante essa questão de não pode tocar, não pode mexer, tem que cuidar do patrimônio realmente. A gente está agora no primeiro andar, no corredor, onde tem algumas coisas bem interessantes. Para começar, essa daqui é a famosa namoradeira, onde ficava o casal com os pais da moça, né? E aí ainda tem a questão de que ele fica de frente para o espelho, que era para a pessoa poder conversar se olhando pelo espelho, porque acho que eles tinham que ficar meio distante, né, um do outro. E aí também tem outro fato interessante, é que aqui esse espelho era de cristal, só que ele foi furtado e hoje ele é um espelho comum, mas ao redor dele a estrutura ainda é original. Agora a gente entrou no Salão de Gala, que é o espaço que tem mais estrutura original, assim, decoração original, e também é o mais luxuoso daqui. Afinal, era aqui que aconteciam os eventos da alta sociedade, né? Além da questão de ir pra ópera, tudo que realmente só vinha pra cá quem era mais afortunado. E aqui só aconteciam os eventos de também quem era mais afortunado. E aí aqui a gente consegue ver vários detalhes diferentes da questão da sala principal, lá onde acontecem as apresentações, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um lustre que é feito de Murano, que veio da Itália, e aí tem vários elementos, tem várias pinturas na parede, tem essas colunas, tem questão de mármore, de ferro, e aí assim, só com guia mesmo para ele poder explicar todos os detalhezinhos de cada coisinha que tem aqui. Agora a gente tem um período de 5 minutos para tirar algumas fotos, tanto aqui fora, né, na varanda, quanto lá no Salão de Gala. E é aqui dessa varanda que a gente consegue ver quando tá lá fora. Aqui na frente tá o Largo de São Sebastião e todas as atrações da região aqui, da frente aqui do teatro. Uma coisa muito interessante e até um pouco louca, assim, que o guia tava falando, é sobre a climatização do teatro. Quando o espaço aqui foi inaugurado, não tinha ar-condicionado, não tinha nada desse tipo, né? E aí o pessoal veio com aquela roupa de gala super quente para poder vir pro espetáculo. E aí, quando a energia elétrica chegou aqui, que tiveram as luzes e tudo, foi que o espetáculo começou a ser de noite também, o que facilitou, porque aqui é um calor enorme, né? Aqui a gente chegou numa sala agora que tá na frente dos camarotes e tem essa escultura aqui, né, digamos, que é o Teatro Amazonas feito de Lego. Ele foi montado lá na Dinamarca com 30 mil peças e aí depois foi doado para cá pro Teatro Amazonas. E uma coisa bem interessante é que ele tá na cor cinza azulado que teve aqui no teatro. Na verdade ele foi construído originalmente em rosa, pintado de rosa, depois passou por essa cor e agora voltou para rosa. Marca, que é a sede da empresa, essa dinamarquesa do início do século XX, bem antiga. E bem, fabricada por lá, trazida para Manaus, essa maquete ficava exposta na recepção da fábrica da Lego. Eles tinham uma fábrica aqui entre a década de 70 e o início de 90.
A gente entrou agora no camarote e aí tem umas cadeirinhas aqui e a gente consegue dar uma olhadinha lá embaixo no palco e na área central que a gente estava no começo da visita. Cada camarote desse tem 5 lugares, exceto do governador, que tem acho que mais de 10 lugares, deve ter uns 15 lugares ali talvez. E só o governador pode entrar com o grupo dele. A gente aqui durante a visita, infelizmente, não pode entrar. O máximo que a gente consegue chegar pertinho é aqui. Agora a gente chegou na Sala Verde, que era tipo o botequim, o barzinho aqui do teatro. Essa parte daqui tem portas, janelas assim, enormes que tinha vista para o Rio Negro. Não, ainda tem, né? Só que esse aqui era o teatro, era o prédio mais alto que tinha na cidade. Então para frente só tinha vegetação e o rio. Hoje tem uma homenagem aqui, uma pequena exposição, fazendo homenagem a Zezinho Correia, que foi o famoso cantor local que fez aquele bate forte tambor, tic-tic-tic-tá, que todo mundo conhece, principalmente quem estava já na fase assim dos anos 90, já era adolescente, adulto, por aí vai. Aqui também tem o busto de Vila Lobos, que tocou aqui no Teatro Amazonas, e também tem de Antônio Carlos Gomes, que ia ser a pessoa que ia fazer a ópera do Guarani, de abertura, de inauguração aqui, mas ele faleceu momentos antes. O último ponto que a gente tem de visita aqui no Teatro Amazonas é um camarim pequenininho, e aí a gente consegue ver algumas roupas que o pessoal usava na época, porque tinha todo esse estilo parisiense. Então imagina as mulheres vindo com este aparato inteiro aqui, era uma coisa muito, pra mim, fora da casinha, porque essa cidade é muito quente. Antes de acabar totalmente a visita aqui no Teatro Amazonas, a gente consegue ir na lojinha e consegue vir nesses 2 painéis que falam um pouquinho mais da história. Na verdade, fala o que o guia falou, né? Que o teatro tem capacidade para 701 espectadores e que ele foi decorado assim, né? Por Crispim do Amaral, que foi o pernambucano, que eu fiquei super orgulhosa, que chegou aqui com uma equipe e fez toda a questão da decoração aqui do lugar. Semente de morototó e açaí. O açaí é esse redondinho, o morototó é esse pequenininho. E mais madeira, muirapiranga. Difícil, hein? Mas aqui na lojinha você consegue comprar alguns tipos de colazinho, artesanato, feito com material local. E esse foi o passeio guiado por dentro do Teatro Amazonas, que foi maravilhoso. Eu recomendo demais que todo mundo que vem aqui a Manaus faça esse passeio, visite, conheça todos os detalhes e se divirta muito, porque realmente é maravilhoso e é impressionante. Aproveito para pedir para quem não está inscrito no canal se inscrever no canal, deixar aí nos comentários o que achou e deixar o likezão. Obrigada!